Olá, está começando mais um programa Universidade. Eu sou Michele Cavalcante, aluna do último ano do curso de jornalismo da Unifev. O projeto Universidade é um programa do curso de jornalismo da Unifev, que ele se assenta em 3 pilares: a cidade, a universidade e a universalidade. Por conta disso, o programa conta com vários temas, cada semana um tema diferente. E o tema do programa de hoje é morar. A ideia de discutir esse tema vai além do simples significado da palavra morar. Vamos abordar várias questões. Morar só, acompanhado, com a família ou até com os amigos. O que isso interfere na vida de uma pessoa como cidadã? E o que uma arquitetura bem planejada pode contribuir para o morar bem? Nós conversamos com arquitetos que contaram pra gente como que isso influencia na moradia. Eu acho que a questão do morar bem, na verdade, se a gente for pensar numa relação mais profunda, né? A gente é da arquitetura e a gente estuda essas coisas, tem relação com o habitar. O habitar desde que o homem ocupou o planeta de uma maneira mais fixa, né, e não nômade, a gente habita. E eu acho que o morar bem tem a ver com essa questão. Então, quais são as condições ideais de um ambiente para que eu habite esse ambiente? Então, acho que passa exatamente por essa questão. E aí, envolve vários aspectos. O conforto ambiental, quer saber se esse ambiente ele tem condições de insolação, de ventilação, de iluminação necessárias para a pessoa habitar e poder desenvolver todas as atividades que ela precisa desenvolver em casa. Então passa por todas essas questões. A arquitetura ela vai permear esses aspectos para poder construir um bom projeto. Para morar bem hoje nós temos que ter os espaços para os nossos objetos de uso, por exemplo, o automóvel. Nós temos que ter aonde estacionar, fazer uma garagem coberta, né? Nós temos que ter espaço para nosso lazer, porque hoje em dia nós temos o lazer na nossa casa. Então, nós temos a nossa varanda, nós temos onde receber os amigos. Nossa casa virou um mini-clube. Então, na nossa casa nós recebemos e nós vivemos melhor. Então, para isso, eu acredito que nós temos que buscar qualidade no projeto. O projeto é tudo. Então, cabe a nós, arquitetos, criar espaços que sejam habitáveis, né? E aí eu acho que o morar bem passa por todas essas coisas. Tem outros aspectos que são legais de a gente discutir quando você traz esse tema, que é como a cultura e os modos de vida mudam as necessidades do morar, né? Por exemplo, se a gente pegar a cultura japonesa, né, oriental, enfim, eles têm toda uma cultura que vem de uma habitação que ela é mínima, né? A gente tem muitos problemas de espaço no Japão, só que lá as pessoas elas não têm tanto problema em habitar um espaço pequeno. Se você for pensar culturalmente, os japoneses principalmente, eles são super retraídos, então os movimentos são pequenos, enfim, eles não são expansivos. Então isso reflete no habitar. Então eles necessitam de menos espaços. Por exemplo, aqui no Brasil, não, a gente já é um povo super expansivo, feliz, alegre, a gente fala com os braços, né? Tem tudo isso, a gente se senta à mesa, né? Totalmente diferente. Então, a nossa necessidade de habitar, ela passa por essa questão cultural.
teve uma época onde a gente tinha, por exemplo, na divisão dos cômodos de uma casa, a gente compartimentava muitos ambientes. Então a gente tinha a cozinha, tinha a copa, que era o lugar do jantar, do almoçar, a gente tinha os quartos. Hoje a gente mora diferente. Por quê? Se a gente pensar no homem contemporâneo, ele é um homem multitarefa, ele faz várias coisas ao mesmo tempo. Acho que os jovens mais ainda, né? Porque eles estão lá no celular, assistindo TV, jantando e fazendo um trabalho da faculdade. Então a gente faz muitas coisas. Então a nossa necessidade de espaço, ela deixa de ser a necessidade de um espaço compartimentado, onde eu vou ter lá o quarto, a cozinha, a sala de almoço e a sala de TV, e ele passa a ser um espaço integrado. Então, aconteceu essa mudança na relação de como configurar esse espaço do habitar. E a nossa vida de hoje, ela é super corrida. O nosso habitar, às vezes, se a gente pegar um grande centro, São Paulo, uma metrópole, a gente vai ver que as pessoas pouco habitam as casas. Elas habitam a cidade, né? Porque elas passam muito tempo no espaço urbano e pouco tempo no espaço privado. O que a gente tem com relação a isso? Um enxugamento ou uma redução desse espaço para moradia. Então, os apartamentos são menores, né? E eles são mais integrados. Dificilmente a gente tem agora uma casa, não só em São Paulo, em outros lugares, que tem a copa. A copa era uma coisa que tinha na época da minha mãe, enfim, todo mundo queria ter uma sala para almoçar, para jantar bonita. Hoje não tem mais isso, porque tudo fica integrado. Então isso tem muito a ver com essa questão cultural. Então conforme a gente vai evoluindo os nossos modos de vida, o habitar ele muda junto. Às vezes não precisa nem ter tanto espaço, ela tem que estar à vontade naquele espaço. Ela tem que se sentir bem ali. Para mim, isso é o morar bem. Ela está se sentindo bem ali naquele espaço. O ser humano, ele convive em espaços assim inacreditáveis. Ele consegue viver em espaços inacreditáveis, né? Espaços minúsculos, pequenos, espaços enormes. Tem pessoas que em espaços enormes se sentem isoladas, se sentem sozinhas. E tem pessoas que em espaços pequenos também estão se sentindo sozinhas. Depende de cada um. Será que é a experiência de morar com os avós, ainda mais numa sociedade pós-moderna? Nós conversamos com uma jovem que é da geração Z. Imagina só como deve ser essa experiência. E ela contou pra gente. Confira só. A minha avó, ela é muito cabeça aberta em relação a mim. O meu cabelo, minha roupa, minhas tatuagens, ela não tá nem aí. Mas, assim, ela é mais rígida do que minha mãe. Por causa, eu acho que é essa relação da idade também, né? De experiência. Mas eu acho que é até melhor ter essas regras que ela impõe. E acordar cedo, trabalhar, voltar, almoçar, tudo os horários certinhos. É uma rotina interessante. Eu moro com a minha avó já faz uns 2 anos já. E assim, ela é bem rígida, mas é gostoso, porque vó é vó, né? É a segunda mãe, faz tudo que quer e é uma delícia. E eu acostumei já, até prefiro morar com ela, que já é uma experiência assim que ela já me empurra pro mundo mesmo. Eu já tenho as minhas regras e ela me ensina certinho essas coisas. E eu prefiro até do que morar com a minha mãe, mas é gostoso. Não é ruim morar com a avó, não. Eu gosto de morar no interior por causa da calmaria. Eu não me vejo morando numa capital ou alguma coisa assim por causa da rotina daqui. Você pode acordar cedo, você pode andar, não tem preocupação. Você quer sair, sei lá, 10 horas da noite para tomar um sorvete, você sai a pé. E essa tranquilidade mesmo do interior, acho isso ótimo. Eu não sairia daqui. Quando você sai da casa dos seus pais, você acha que você vai poder fazer tudo que você não fazia. Você acha que só porque você vai estar sozinha, você vai poder, assim, né? Nossa, agora eu vou me descobrir, assim. Mas, na verdade, você acaba fazendo tudo que você fazia quando você estava na casa dos seus pais. A diferença é que você precisa criar uma certa responsabilidade, entendeu? Porque, querendo ou não, tudo que está em volta de você é você, entendeu? Então você tem que cuidar da sua casa sozinha, você tem que se virar sozinha, você tem que pegar a condução e ir estudar.
voltar para casa é muito difícil, porque eu divido o quarto com a minha irmã, dividia, né? E você tem, assim, você tinha uma certa paz, então você fazia tudo no seu tempo, entendeu? Você tinha o seu tempo. Agora, quando você volta para casa dos seus pais, existe uma certa exigência, entendeu? Às vezes você acaba fazendo coisas em horários que você não estava mais acostumada, entendeu? E você tem pessoas falando à sua volta, o barulho acaba te incomodando um pouco, a sua privacidade, porque querendo ou não, você tinha toda a sua privacidade, entendeu? Você fazia o que você queria, a hora que você queria. Mas quando você retorna, existem essas certas exigências de horários, entendeu? Então foi bem complicado. E depois eu entrei na faculdade e fiquei fazendo esse percurso, né? Fernandópolis, Votuporanga, fiquei viajando. Aí abriu a seleção para o núcleo de arquitetura, eu falei, eu vou tentar. Aí eu passei e falei, pai, né, agora fica complicado viajar 4 vezes por dia. Eu falei, não, então vou te arrumar uma casinha. Aí eu tinha uma amiga que morava aqui e a gente começou a dividir apartamento. E foi outra mudança, né? Porque querendo ou não, você começa a dividir intimidade com uma amiga sua, entendeu? Cada um tem o seu quarto, mas tem horários diferentes, entendeu? Às vezes eu não quero almoçar em certa hora que ela quer, entendeu? E tem toda essa questão de organização da casa, você tem que sair para pagar suas contas. Você mescla a sua rotina com a rotina da pessoa que você está dividindo a sua vida naquele momento, entendeu? Então, às vezes, gera um caos, mas depois você começa a se acostumar com aquilo. O programa está muito bom, mas a gente vai para um rápido intervalo e volta já já.